Você conhece o super-herói mais forte do que a Wanda, mais forte que o Superman, que tem um poder comparado com 1 milhão de sols explodindo dentro dele, e talvez seja o maior vilão do próximo filme da Marvel, Thunderbolts. Isso mesmo, estou falando do Sentinela, e nesse vídeo a gente vai falar tudo sobre ele. Por que um deus receberia ordens de qualquer pessoa? Eu preciso te mostrar do que eu sou capaz. Vamos lá, galera. Estamos aqui no vídeo. Vamos falar rápido aqui. Vamos falar sobre o Sentinela. E vamos lá. Vamos falar do ou o maior herói ou o maior esquizofrênico do universo Marvel, né? Porque, que eu digo, né? Ele tem muitos problemas. Mas qual é a origem dele? Vocês estão se perguntando aí qual é a origem do Sentinela. Eu vou falar pra você. A origem do Sentinela começa com um garoto. Mas antes de falar da origem, é muito interessante uma informação, né? Fica até o final, deixa o like, se inscreva, comenta aí que a gente já vai falar sobre a origem dele, a gente já vai falar por que ele é mais forte pra banda, então fica até o final, né? Porque você quer saber disso, mas não pula o vídeo. Fica aí, eu garanto pra você, fica aí, vai ser bom. Então, vamos lá. Muito interessante que ele chegou nos quadrinhos da Marvel com várias histórias com estilo Superman, com garotos, Superman, Supergirl, o cachorro. Então teve algumas coisas bem parecidas no começo. Ele era amigo do Hulk, tem quadrinhos de referências a momentos grandes dos Vingadores, sendo momentos do Sentinela, várias coisas assim. E aí, o que acontece é que ele sobe, desaparece, não se fala nada nos quadrinhos. E aí todo mundo fala, foi um herói esquecido, mas não, era uma jogada de marketing, senhoras e senhores. Uma das maiores jogadas de marketing até chegar aos anos 2000, aonde chegamos na grande origem do Sentinela ainda não mostrada. É ali que o herói finalmente nasce. Conta que no passado ele sofria bullying na escola e ele foi amigo de um cientista e começou a trabalhar para esse cientista, que estava criando um soro de super soldado, mas muito mais potente. E soro de super soldado era muito potente. Mais potente que o do Capitão América. E querendo acabar com o bullying, né, o Bob foi lá e utilizou o soro de super soldado melhorado por esse cientista, se tornando o Sentinela. E ele começou a ser herói, brigou o cara do bullying, percebeu que queria ser uma pessoa boa, então ele começou a ser herói dentro do universo Marvel, sendo amigo do Hulk, sendo amigo de vários heróis, e aí que entra as histórias antigas dele lá atrás. Só que ele começou a perceber que ele tinha uma segunda personalidade tomando conta dele. Porque o soro de super soldado, o seguinte, no próprio filme Capitão América e o que a gente tem, ele tem duas vertentes, né? Ele aumenta. Se você é bom, você fica ótimo. Se você é ruim, você fica péssimo. Como um ser humano normal, tem o bem e o mal, os dois se desenvolveram. O soro amplia tudo que há lá dentro. Então, o bom se torna ótimo. O mal se torna pior. E aí a gente tem duas personalidades. O Vácuo tenta convencer o Sentinela de que ele é o verdadeiro. Ele era o Bob. Ele era o certo. Ele queria fazer mal. Ele era mal. E o Sentinela que apareceu. Tá ligado? Mas eles começaram a brigar. Foi muito difícil. A gente vê ele matando pessoas. Então a cada 2 pessoas que o Sentinela salvava, uma morria. Porque o Vácuo matava. E cada vez mais o Vácuo estava tomando conta dele. Até que ele pediu pro Doutor Estranho e o Reed Richards fazer que todo mundo esquecesse o Sentinela. E foi isso que aconteceu. Por isso o Sentinela sumiu por tantos tempo. Porque todos esqueceram que era o Sentinela até ele voltar. Ele teve uma vida normal, se casou, estudou, viveu uma vida como um ser humano normal. Ele mesmo esqueceu o Sentinela, esqueceu o Vácuo, então virou uma pessoa normal. Mas ele começou a lembrar. Ele começou a lembrar do Sentinela e do Vácuo. E o Vácuo começou a voltar. E traumatizou a esposa dele com isso, né? E ele foi atrás dos heróis, para ver se os heróis lembravam. O primeiro que ele foi falar foi o Hulk, que lembrou do Sentinela e do Vácuo. Em cada momento, o Vácuo começou a tomar mais controle. Começou a ser uma ameaça. E é isso, essa aí é a origem do Sentinela. Mas agora, para você entender uma coisa, é entender os feitos dele, né?
Ele já fez alguns feitos interessantes e alguns acontecimentos para você entender a mente dele. Porque a maior fraqueza do Sentinela é a própria mente. Porque ele é maluco, né? A gente nem... Sabe, ele é maluco, ele acha que é esquizofrênico, tem uns bagulho louco, aí não deveria ser herói, deveria estar no hospício, mas tudo bem, vamos lá. Ele já tirou foto, deixou o Peter Parker tirar foto dele pro Clarim Diário para ele ganhar prêmios, já ajudou o Hulk a se acalmar, o Hulk a aprender a se acalmar para poder lutar com os outros. O Sentinela era um cara legal, mas ele já, em alguns quadrinhos, achou que estava dentro de um quadrinho e que tudo era falso. Achou que a vida dele era falsa, que ele era um assassino, psicopata, que matou sua esposa e adquiriu esquizofrenia. Isso é sério, eu tô zoando aqui, mas é sério. E ele achou que Sentinela e Void era tudo mentira, tá ligado? Ou várias vezes ele apresenta que ele acha que tem dupla personalidade, que na verdade ele acha que tá lutando contra o Void, o Sentinela, mas na verdade tudo é ele. E é bem interessante essas pegadas. Como ele já foi manipulado para fazer parte dos Cavaleiros do Apocalipse, foi a última participação dele, foi manipulado na Guerra Civil para ser usado pelo Homem de Ferro, e várias vezes foi manipulado por Osborn. Então ele é um cara que é muito fácil de ser manipulado. E o Void é o vilão do Thunderbolts, numa pegada terror indie, né? E eu tô bem animado. Olha o olhinho dele! Eu tô hypado demais com esse olhinho dele. Muito igual, muito fiel. Agora, mas por que ele é mais forte do que a Wanda? Você ficou até aqui pra saber por que ele é mais forte do que a Wanda, né? Ele é mais forte do que a Wanda por um certo motivo, os poderes. Ele não usa todos os poderes, mas eu vou citar alguns. Super força, voa, raio de fogo, manipulação molecular, manipulação da realidade e entre milhares de outros poderes. Super velocidade, diversos poderes. Esses são os principais. Seguinte, o pessoal lá na Marvel disse que o que a Wanda fez em Dinastia M, No More Mutantes, essas coisas, é um passeio de parque do Sentinela. O Sentinela faz 1000 vezes pior. O Sentinela não usa todo o seu poder por medo de usar ele. Ele recentemente chegou a perder algumas vezes alguns poderes, né? Ele já lutou contra o Hulk, né? Lá no Hulk contra o Mundo. E o Sentinela é muito interessante. Ele morre se ele quiser morrer. Você fala, eu quero morrer. Ele morre. Mas se ele quiser voltar, ele fala, eu quero voltar, ele volta. Ele tem um poder desse nível. Mesmo morto, ele tem como voltar à vida se ele bem entender. E também, a gente tem que ele tem o toque da vida. Então ele pode reviver uma pessoa ao tocar, senhoras e senhores. Ele pode reviver qualquer um que ele quiser. Basta tocar, ele tem o toque da vida, um poder muito interessante. E manipulação da realidade dele é 1000 vezes mais forte. O surto do Sentinela é 1000 vezes pior que o surto da Wanda. E o Superman não tá nem no metade do caminho para atingir o que é o Sentinela. E não, o Sentinela não é o Superman da Marvel. Ele é muito mais forte, ele tem muitas diferenças, entendeu? E isso é incrível. O Sentinela é um personagem extremamente forte, extremamente difícil de se combater. Esses são só alguns dos poderes. E várias vezes ele se questiona se tudo isso é real ou não. Mesmo tentando fugir, ele sempre volta para acontecer. Ele sempre volta porque sim, né? Porque as pessoas vão atrás dele, ele precisa ajudar. Mas o Void também é um perigo. Ele vive uma briga constante entre Sentinela e Void dentro da mente dele. E provavelmente é isso que vamos ver no filme do Thunderbolts, já 1º de maio, Sentinela brigando com o Void dentro da cabeça. E os Thunderbolts, ou Vingadores Sombrios, vão tentar convencer o Sentinela de vencer o Void e tomar o controle pra gente ver o Sentinela em Vingadores Doomsday. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, comente o que achou do vídeo e até o próximo vídeo, senhoras e senhores.